Oi, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre volume de prismas, tá? Mas antes da gente ir para o cálculo do volume, vamos ver o que vem a ser um prisma. Bom, a classificação de um prisma é essa daqui, ó. Eles são poliedros com duas faces congruentes e paralelas, e demais faces são paralelogramos. Tá, então vamos decifrar o que está dizendo aqui. Primeiro, face congruente significa que são faces iguais, tá? Elas são congruentes e paralelas. Já mostro para vocês o que significa isso. E as outras faces são paralelogramos. Então, vamos ver aqui, eu fiz alguns sólidos aqui para vocês compreenderem isso aí, tá? Eu fiz esse sólido aqui, tá? Com a face hexagonal. Eu tenho esse outro sólido aqui, ó, com uma face, um paralelogramo oblíquo. Esse outro aqui, ó, com a face triangular. E esse aqui, com todas as faces retas, tá? Todas formadas por retângulos. Vamos pegar esse daqui, ó. O que significa face congruente? Essa face igual a essa. Isso é uma face congruente. O que significa que elas são paralelas? Elas são paralelas, ó. Essa aqui é paralela a essa. Então, eu tenho duas faces congruentes e paralelas. E as demais faces são todas formadas por paralelogramos, tá? Para quem não sabe, paralelogramo são figuras geométricas que têm lados paralelos 2 a 2, tá? Alguns paralelogramos são oblíquos, mas continua sendo paralelogramo, tá? Agora, dentro da classificação de paralelogramos, eu tenho os paralelogramos oblíquos, os paralelogramos retos, e tenho também o paralelogramo quadrado, tá? Que tem todos os lados iguais. Então, o quadrado, ele, além de ser paralelogramo, ele também é retângulo e quadrado. Esse aqui é um paralelogramo e um retângulo. E esse aqui, a gente chama só de paralelogramo, ok? Então, eu tenho aqui todos os meus sólidos, ó. Todos eles são prismas, porque eles têm faces congruentes, paralelas. Congruente, paralela. Aqui e aqui. Congruente, paralela, congruente e paralela. Acho que deu para entender, né? Então, aqui eu desenhei aqui o de base triangular, base retângulo e base hexagonal. Para a gente fazer o cálculo do volume, o cálculo do volume vai ser sempre a área da base vezes a altura, tá? Então, essa é a fórmula para a gente fazer o cálculo do volume do prisma. Área da base vezes a altura. E aí, eu coloquei alguns exemplos aqui. Eu fiz um com a base triangular, um com a base retangular e um com a base hexagonal. Vamos começar aqui com a base de um prisma triangular reto, tá? Nesse caso aqui, o nosso prisma, a base triangular dele, ele tem uma base que mede 10 centímetros. Então, eu tenho 10, 10 e 10. Então, isso daqui é um triângulo equilátero.
Quando eu vou fazer a área de um triângulo, eu tenho lá base vezes altura dividido por 2. Mas para o triângulo equilátero, a gente pode usar uma fórmula que já vai me dar a área direto. Então, para o caso do triângulo equilátero, eu tenho uma fórmula específica, que é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Eu posso fazer direto esse cálculo. Quem é o meu lado? 10. Então, eu botei lá. 10 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Errei. Aqui não, é dividido por 4, tá? Vamos corrigir isso aqui. Pronto. Então, eu tenho lá 10 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. 10 ao quadrado é 100, vezes raiz de 3 dividido por 4. Isso aqui vai me dar 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Por quê? Porque eu tenho uma lateral elevada ao quadrado aqui. Toda a área, ela é sempre baseada em duas medidas, tá? Multiplicadas. Então, aqui é meu centímetro quadrado. Então, essa é a área da base triangular do meu prisma. Mas eu quero calcular o volume. E o volume, eu sei que é área da base vezes a altura do meu prisma. Qual que é a altura do meu prisma aqui? Vamos ler ali, ó. Prisma triangular reto com altura 40 centímetros. Então, eu vou multiplicar a área da base por 40. Aqui. Área da base vezes 40. Isso aqui vai dar 1000 raiz de 3. Fazendo o cálculo da raiz de 3 numa calculadora, eu vou obter o valor da raiz de 3 vezes 1000. No nosso caso aqui vai dar 1732,05, tá? Vamos aqui para outro exemplo. Determine a altura de um prisma reto com altura de 5 centímetros e base quadrada de 2 centímetros. Bom, a base é quadrada, então vamos primeiro calcular a área da base. A área do quadrado é fácil de fazer, é só fazer lado ao quadrado. Então, aqui no meu caso é 2 ao quadrado, que vai dar 4 centímetros. Então, já tenho a área da base. Eu vou pegar a área da base e vou multiplicar pela altura. A minha altura aqui é de 5 centímetros. Então, é 4 vezes 5, vai dar 20 centímetros cúbicos, tá? Área é quadrado sempre, volume sempre cúbico, tá? Elevado a 3. Então, esse daqui, quando a base é quadrada, é bem fácil de calcular, né? Vamos para o terceiro exemplo que eu coloquei aqui. No meu terceiro exemplo, é um prisma de base hexagonal com arestas de 4 centímetros e a altura do prisma é de 30 centímetros, tá? Para determinar o volume desse prisma. Estamos aqui na base hexagonal. O que que acontece? Esse hexágono, ele está dizendo que tem 4 centímetros de lado. Então, todos os lados aqui são iguais a 4 centímetros. O que que eu fiz? Eu dividi ele em triângulos. Na hora que eu faço essa divisão, eu vou obter aqui 6 triângulos equiláteros. Então, para o triângulo equilátero, então eu tenho um triângulo equilátero de lado 4 aqui, ó. Eu vou usar aquela formulinha que eu usei lá em cima, tá? Que é o lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, vamos lá. 4 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. 16 vezes raiz de 3 dividido por 4. 16 dividido por 4 é 4, eu vou ter 4 raiz de 3. Essa é a minha área de um triângulo só. Mas eu tenho 6 triângulos aqui. Então, eu vou pegar esse 4 raiz de 3, vou multiplicar por 6, vai dar 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área do meu hexágono, tá? Mas agora eu quero o volume. Como que eu faço o cálculo do volume? Eu pego a área da base e multiplico pela altura, que é 30 centímetros aqui, ó. 30 centímetros. Então, eu vou fazer 24 raiz de 3 vezes 30, vai dar 720 raiz de 3. Calculando o raiz de 3, que é 1,73, multiplicando por 720, eu vou obter o volume de 1.247,07 centímetros cúbicos.
Então, eu coloquei 3 exemplos aqui com bases triangular, base quadrada e base hexagonal. Então, lembrando que sempre para calcular o volume do prisma, eu calculo a área da base e depois eu multiplico pela altura do prisma, ok? Então, vamos lá. Base, altura. Só isso.